Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 29 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir as principais notícias do Brasil e do mundo. Bom, e o golpe do silêncio está cada vez mais popular com o avanço da inteligência artificial. As ligações mudas viraram uma arma na mão dos criminosos, que se aproveitam da voz da vítima para usar ferramentas de clonagem de voz. Quando o telefone toca e ninguém diz nada do outro lado da linha, geralmente pode causar confusão em quem atende a ligação, pensando que pode se tratar de apenas mais uma chamada de telemarketing, mas se trata do início do golpe. Com a coleta de pequenos trechos da chamada, já é possível realizar frases completas com a ajuda da ferramenta de inteligência artificial. Frases que os criminosos usam para criar vozes e se passar por alguém da família ou até mesmo amigos. E assim, pressionar as vítimas para que elas enviem dinheiro ou até mesmo compartilhem outras informações pessoais. Para diminuir o risco de possíveis golpes, é importante mudar o comportamento ao atender uma chamada suspeita. Caso seja necessário, pode atender o celular usando frases neutras, como por exemplo, "Quem está falando?". Assim, dificulta sua identificação. Não prolongar a conversa para não fornecer mais material aos criminosos também é uma dica. A recomendação é esperar a pessoa que está do outro lado da linha iniciar a conversa e, assim, seguir com a ligação. Se ouvir apenas silêncio, evite falar e desligue imediatamente o aparelho telefônico. Nesses casos de golpe, é importante reportar os números suspeitos às autoridades e para as operadoras telefônicas. E olha só, a Polícia Federal faz uma mega operação contra o desvio de recursos no Rio Grande do Norte. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, está entre os alvos da investigação. A operação da PF pretende desarticular um esquema criminoso de desvio de recursos públicos e fraudes em processos de licitação de saúde no Rio Grande do Norte. São cumpridos 35 mandados judiciais de busca e apreensão no estado. Segundo as investigações, há indícios de irregularidades em contratos de fornecimento de insumos para a rede pública de saúde, envolvendo empresas sediadas no Rio Grande do Norte que atuavam junto a administrações municipais de diversos estados. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, está entre os alvos da operação. A operação tem como base auditorias da Controladoria Geral da União. Os documentos do órgão indicam falhas na execução contratual, inclusive indícios de compra de materiais que não foram entregues, fornecimento inadequado de insumos e sobrepreço dos produtos. As suspeitas recaem sobre empresas sediadas no Rio Grande do Norte que mantinham contratos com prefeituras de diferentes estados, levantando a hipótese de um esquema com atuação interestadual. Os investigados poderão responder por crimes relacionados a desvios de recursos públicos e fraudes em contratações administrativas. O presidente da França, Emmanuel Macron, realizou hoje uma ligação ao presidente Lula. Os líderes de Estado conversaram sobre o Conselho de Paz proposto por Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, e falaram sobre a situação na Venezuela. Na manhã de hoje, o presidente da França, Emmanuel Macron, ligou para o presidente Lula para discutir sobre o Conselho da Paz, uma iniciativa criada pelo presidente norte-americano Donald Trump para atuar na paz e na reconstrução da faixa de Gaza. O presidente francês e o brasileiro concordaram que iniciativas em matéria de paz e segurança devem estar alinhadas aos mandatos do Conselho de Segurança e aos princípios e propósitos da Carta da ONU. A França de Macron já recusou participar do Conselho. Já Lula ainda não deu resposta ao convite de Trump, mas sugeriu que incluísse um representante da Autoridade Palestina. De acordo com uma nota divulgada pelo Palácio do Planalto, o presidente brasileiro defendeu o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, reafirmando que o entendimento é bom para os dois lados. O governo francês é contrário ao acordo e articulou com outros países europeus ir até a Corte do Tribunal de Justiça da União Europeia para apresentar um parecer, o que pode atrasar a realização em até 2 anos. O Palácio do Planalto ainda afirmou que os presidentes conversaram sobre a situação da Venezuela e ambos condenaram o uso da força em violação ao direito internacional. O Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN de São Paulo, aprovou mudanças na prova prática para quem vai tirar a CNH.
As novidades incluem o fim da baliza e o uso de carros automáticos nas provas. O Caio Veríssimo está em uma autoescola e vai trazer as informações. Boa tarde, Caio, seja muito bem-vindo. Fernando, boa tarde a você, muito boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Hit TV. Exatamente. Bom, o Detran agora informa que não é mais a exigência fazer a baliza, né? Essa manobra que era tão temida por tantos motoristas, né? Por tanta pessoa aí que queria pegar a sua CNH. Bom, a baliza era um dos pontos aí que prejudicava muitas pessoas, né? Que reprovava muita gente aí nas provas. E agora com essa nova determinação, para alguns, motivo de festas, né? Mas, bom, a gente vai entender isso um pouco mais. Como você também mencionou, uma outra mudança agora na regra é também a oportunidade de poder fazer a prova prática usando o carro câmbio automático, né? Para muitos fica muito mais fácil, mas tem alguns adendos que a gente vai trazer essa informação. Houveram algumas mudanças desde o dia 18 de dezembro, quando o Renan Filho, né, o ministro do Transporte, trouxe essa nova regulamentação, dezembro do ano passado, algumas mudanças como antes a aula prática, ela precisava fazer 20 horas de aula prática e agora são apenas 2 horas, né? Uma diminuição assim realmente chama muito a atenção. Para a gente entender um pouco mais de tudo isso que acontece, a gente vai conversar aqui com o Daniel Paião, ele que é proprietário de uma autoescola. Daniel, primeiramente, muito obrigado por nos receber aqui. Eu gostaria de saber a sua opinião, que trabalha há tanto tempo, né, nesse meio de autoescola, enfim, do automobilismo. Conta pra gente, por favor, a sua opinião. Acha que é viável retirar a baliza? O que você acha, entende como agora essa nova regulamentação, podendo as pessoas dirigirem o carro automático, fazer a prova prática automático? A sua opinião, por favor. Bom, em relação à baliza, ela é um ponto, né, das alterações dessa nova resolução. Então, assim, a baliza em si, ela é importante não só pelo fato do candidato fazer a baliza, mas por mostrar que ele tem condição de manobrar um carro, de ter o domínio sobre a situação, né? E você tirando a baliza do exame prático, isso pode trazer uma insegurança, né, para a via mesmo, né, para as vidas que estão envolvidas no trânsito. A alteração de 20 aulas para 2 aulas, ela é boa, porque ela ajuda aquelas pessoas que já sabem dirigir, ela desburocratiza o processo. E as autoescolas são a favor disso. O ponto mais importante aí é quem que vai ministrar essa aula e como será ministrada essa aula. Hoje a proposta é fazer aula num carro sem adaptação. Imagina o risco para a sociedade, imagina o risco para os pedestres, para as pessoas que estão envolvidas ali naquele momento onde a pessoa está aprendendo a dirigir. Ensinar a dirigir não é só simplesmente colocar a pessoa para dirigir, é educar para o trânsito. Perfeito. Um outro tema muito interessante, né? Quando a gente menciona que agora as pessoas podem fazer a prova prática usando o carro automático, um adendo que muita gente comemorou, mas não ficou sabendo, né? A gente pode até aqui tirar essa dúvida com o Daniel, é que quem fizer a prova prática usando um carro automático, na habilitação vai estar informando ali que ele só poderá, a partir de então, dirigir o carro automático, já que foi a forma que ele escolheu de tirar a habilitação. Daniel, você que está nesse meio, de fato vai ser assim? Conta pra gente os prós e contras disso. Então, na verdade, todas essas alterações que foram feitas na resolução, elas não foram discutidas, né? Existem alguns pontos nessas alterações, por exemplo, no carro automático, que é interessante, né? Se a pessoa opta em dirigir um carro automático, ela tem a liberdade de dirigir somente um carro automático. Mas como será feito esse controle? Porque hoje, para você ter um carro automático, né, especificamente na CNH, que você é obrigado a dirigir apenas um veículo automático, você tem uma restrição que é remetida a uma restrição física, restrição médica, né? Ou restrição D ou restrição G. Porém, ela também é um fator determinante para aquela pessoa que quer pedir uma isenção fiscal. Será que não vai ter possibilidade de fraude? Como que vai ser essa restrição na CNH? E como que vai ser feito esse controle? Imagina uma pessoa fisicamente bem poder tentar fraudar, né, um pedido de isenção fiscal de IPI, de ICMS, que é o que o deficiente físico hoje busca, né, uma isenção fiscal para poder ter uma contrapartida, né, para a limitação dele. Então, assim, não ficou claro para ninguém como que vai ser essa mudança da CNH para carro automático, como que vai ser feito na CNH para estipular que aquela pessoa só pode dirigir o carro automático. Não ficou claro.
Perfeito. Bom, antes da gente finalizar, uma informação interessante da gente trazer também é que o governo ele informa que, bom, para poder tirar a habilitação agora, nesses novos termos, ficou até 80% mais barato do que era antes. E os dados eles apontam que mais de 3 mil autoescolas tiveram que fechar as portas, né? Porque, de fato, muita gente parou de procurar esse serviço. Eu quero saber do Daniel, que trabalha há mais de 26 anos nesse ramo, como tem sido para se sustentar agora o seu negócio, e não só você, mas como as outras autoescolas, de que forma tem trabalhado para poder se sustentar depois de todo esse impacto? Bom, na verdade, assim, nós fazemos parte da ACESP, né, que é a Associação das Autoescolas do Estado de São Paulo, e nós temos relatos assim absurdos, pessoas que até tiraram a própria vida. Tá muito difícil porque a população, no geral, está aguardando uma possibilidade de tirar a CNH praticamente de graça. E não é a realidade, né? Não foram isentados taxas, exames. Então, tudo que se diz respeito ao Estado, o Estado não abre mão. E as autoescolas estão aguardando, né, aqueles clientes para poder manter as portas abertas. Eu, particularmente, essa semana eu dispensei 2 funcionários. Nunca fiz isso por falta de demanda de trabalho. Sempre foi por incompatibilidade ali de trabalho mesmo, né? Mas assim, no estado de São Paulo já fecharam várias demissões. Então o impacto também no emprego está sendo muito alto. Tenho relatos de vários amigos aí que não estão conseguindo cumprir com as obrigações básicas, né? Pagar salário, pagar aluguel e até mesmo a sua própria retirada, né? São empresas geralmente familiares, empresas que dependem daquele negócio como ganha-pão. E está bem difícil. Perfeito, muito obrigado, viu, Daniel? É isso, Fernando. Por um lado, muita gente comemorando, né, essas novas regras, mas também tem muita gente sendo impactada, viu? Então, nós temos a certeza que ainda poderão vir novas mudanças, novas direções aí, e a gente vai estar por dentro de tudo para trazer para o nosso público. E eu volto com você aí no estúdio, Fernando. Tá certo, Caio. Com certeza novas atualizações virão e nós vamos trazer isso para o nosso público. Muito obrigado, Caio. E ainda falando de trânsito, uma pesquisa aponta que o Brasil teve o maior número de mortes no trânsito em 8 anos. E o Nordeste lidera pela primeira vez. Vamos ver. Pela primeira vez, o Nordeste se tornou a região com mais mortes de trânsito no Brasil. Foram quase 12 mil óbitos em 2024 contra 11 mil do Sudeste, região mais populosa do país e até então líder na mortalidade do trânsito. As estatísticas fazem parte de um estudo realizado a partir de dados do Ministério da Saúde. No total, 37.150 pessoas morreram no trânsito em 2024, cerca de 6,5 a mais do que no ano anterior, sendo o maior número desde 2016. A comparação entre os tamanhos das frotas regionais preocupa os especialistas. O Sudeste contava com aproximadamente 59 milhões de veículos cadastrados, mais do que o dobro do que no Nordeste. Mesmo assim, a taxa de mortalidade do Nordeste indica 20,8 mortes a cada 100 mil habitantes, enquanto o Sudeste conta com a menor taxa, 12,4. Para os responsáveis pela pesquisa, as mortes de motociclistas inflaram as estatísticas do Nordeste. Conforme os dados do Ministério da Saúde, 6 mil pessoas em motos acabaram mortas em acidentes no Nordeste, número 60% maior do que no Sudeste. Segundo especialistas, a motocicleta é um veículo inseguro e o risco cresce quando a infraestrutura viária é deficiente e a fiscalização de velocidade é baixa. São do Nordeste 6 das 12 rodovias classificadas como péssimas por uma pesquisa da Confederação Nacional de Transportes, publicada em dezembro do ano passado. Algumas alternativas citadas pelos especialistas para a redução da letalidade incluem a melhoria do transporte público, que tem perdido passageiros para as motos, e também investimento em infraestrutura viária, além de fiscalização de velocidade e de motociclistas sem capacete. E olha só, um confronto entre bandidos e policiais no Rio de Janeiro deixou um homem morto e 2 foram baleados. Vamos conferir. Um confronto entre policiais militares do batalhão de Jacarepaguá e bandidos armados deixou um homem morto e outros 2 baleados na manhã desta terça-feira,
próximo à estação Tanque do BRT, na Taquara, zona sudoeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, agentes faziam um patrulhamento pela região quando avistaram os ocupantes de um Jeep Compass, que demonstraram nervosismo ao notar a aproximação da viatura. Ainda de acordo com os PMs, os criminosos apontados pela polícia como ladrões que atuam na zona sudoeste tentaram fugir e começaram a atirar. Houve revide e eles acabaram batendo na viatura, que ficou parcialmente destruída. 3 homens foram baleados. Um deles morreu no local. Os outros 2 foram socorridos e levados para a unidade de pronto atendimento da Taquara, onde seguem em atendimento. Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver, um bloqueador de sinal, o carro usado pelos criminosos e uma moto Honda, que, segundo a PM, estaria fazendo a escolta para os ocupantes do carro. O motociclista fugiu e abandonou o veículo na pista. Por conta do episódio, motoristas enfrentaram um grande congestionamento e precisaram passar pela calha do BRT. A Mob Rio informou que o BRT sofreu algumas interrupções e atrasos, mas já foi normalizado. E em Santa Catarina, o caso do cão Orelha, assassinado por 4 adolescentes, comoveu o país inteiro. A polícia identificou 2 suspeitos que estão nos Estados Unidos. Pois é, o caso do cão Orelha está chamando a atenção no Brasil inteiro de ativistas, causas sociais, causa animal, artistas, músicos, enfim. O Brasil inteiro está engajado em buscar aí a solução para que os culpados sejam punidos nessa situação. No último dia 16, aqui em Santa Catarina, na região da Praia Brava, na Grande Florianópolis, estão sendo investigados 4 adolescentes que teriam sequestrado 2 animais, agora já se sabe que foram 2 animais comunitários, 2 cães comunitários da região. Um deles, o Orelha, foi brutalmente espancado, teve diversas lesões e acabou tendo que sofrer eutanásia porque era impossível fazer a recuperação da saúde do animal. O outro cão, o Caramelo, já sabe-se que também foi levado pelo grupo, mas ele conseguiu escapar. A comunidade deu por falta do cão Orelha, pois ele estava sempre ali na sua casinha, sendo alimentado, recebendo e dando carinho da comunidade há mais de 10 anos. E o Caramelo sempre estava por perto também. Notaram a falta desses animais e foram atrás até que o encontraram no estado já quase desfalecido. E isso gerou muita comoção, o pessoal começou a ir atrás dos culpados, pois aquilo ali não era uma briga de cachorro, era causado por ditos seres humanos. Tanto que chegou a investigação, a Polícia Civil foi acionada e lá já se sabe que 4 adolescentes estão envolvidos nessa investigação, 3 adultos que estão entrando por coação de testemunhas, porque foram lá falar para as testemunhas não falarem, não deporem, não irem contra os adolescentes, e desses adolescentes, 2 já estão sendo investigados, já tiveram equipamentos eletrônicos, celulares apreendidos pela Polícia Civil de Santa Catarina e 2 estão em férias na região da Flórida, nos parques de Orlando. E a polícia espera o seu retorno porque eles já tinham uma viagem pré-programada, ou seja, dia 16 cometeram o ato junto com os outros amigos, dizem as investigações, e 2 dias depois embarcaram de férias para os Estados Unidos. Tudo isso está gerando muita comoção aqui no estado e, como eu disse, no Brasil, e muita gente falando, porque querem solução desse caso. A Polícia Civil continua fazendo as investigações e a gente vai trazendo as informações para vocês aqui dentro da programação. Vamos falar agora sobre o clima. O estado de São Paulo já registrou 13 mortes devido às chuvas. Especialistas acreditam que o problema não seja os temporais, mas sim a falta de projetos públicos. A cidade de São Paulo já registrou 4 mortes relacionadas aos temporais que acontecem desde dezembro. Segundo especialistas, esses números aumentaram em comparação ao ano passado. Não por causa exclusivamente das chuvas deste ano, mas sim pela falta de projetos para a retenção de água. No caso do estado de São Paulo, os dados mostram 13 mortes, desde 1º de dezembro até agora. Foram 5 mortes por enxurradas ou enchentes, 3 por
desabamento e uma por deslizamento, além de 4 na categoria Outros. Especialistas dizem que não se pode dizer que a chuva está pior em 2026, porque, na verdade, ela está melhor distribuída e o problema está nos preparos das cidades para recebê-las. Faltam projetos para ampliar áreas destinadas à absorção e retenção de água, e não apenas o seu escoamento. São Paulo hoje paga o preço por obras como a canalização de rios, como o Ribeirão Anhangabaú e rios Tietê e Pinheiros, ou enterramento de afluentes. Piscinões também são importantes neste contexto. A gestão Ricardo Nunes disse ter investido 9,3 bilhões de reais no sistema drenagem e diz já ter obras de absorção hídrica em funcionamento e outras sendo concretizadas. Além de também ter dito que já entregou 6 piscinões e 8 ainda estão em fase de obras, com previsão de entrega até 2027. E por falar em chuvas, o Rio Grande do Sul se prepara para uma virada no tempo. A previsão é de chuva e risco de temporais ao longo da semana. Vamos ver. A semana começou fazendo jus à estação aqui no estado. O calor é intenso em todas as regiões gaúchas. Segundo a Climatempo, cidades como Alegrete, Itaqui e São Luís Gonzaga registraram 37 graus nesta terça-feira. E em São Borja, na fronteira oeste, os termômetros chegaram a 38 graus. Mas o calorão não vem sozinho. Meteorologistas alertam para a aproximação de uma área de baixa pressão que deve provocar instabilidade no estado a partir de quarta-feira. As regiões Oeste, Missões, Norte e Central devem ter pancadas de chuva intercaladas com sol. O resultado é a sensação de abafamento ainda maior. Na quinta-feira, a chuva deve se espalhar por outras áreas do estado. No norte, há risco de temporal em alguns pontos. Em Porto Alegre, a mudança de tempo pode trazer chuva forte, com raios e queda de granizo. Na sexta-feira, a instabilidade continua, com ventos que podem chegar a 50 km por hora na capital. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul está em alerta. A orientação é acompanhar as atualizações e, em caso de emergência, ligar para o 199, que é o número da Defesa Civil, ou para o 193 do Corpo de Bombeiros. E olha só, a tempestade de inverno que avança nos Estados Unidos já causou 30 mortes. As consequências são trágicas e, de acordo com os especialistas, essa é uma das piores tempestades de inverno das últimas décadas no país. A tempestade de inverno que vem avançando nos Estados Unidos já provocou cancelamento de voos, quedas de energia e pedidos para que moradores permaneçam em casa por precaução. 30 mortes foram confirmadas. Considerada uma das piores tempestades de inverno que já passaram pelo país, os estadunidenses estão enfrentando nevascas intensas e acúmulo de gelo, que está gerando consequências catastróficas. O frio intenso continuará ainda por vários dias. Os casos de morte foram 2 pessoas atropeladas por limpa-neves em Massachusetts e Ohio. Adolescentes morreram em acidentes com trenós no Arkansas e no Texas. Uma mulher foi encontrada morta sob a neve no Kansas, após sair de um bar. Em Nova York, 8 pessoas foram encontradas mortas ao ar livre durante o fim de semana gelado. Também foram confirmadas 4 mortes no Tennessee, 3 na Louisiana e na Pensilvânia, 2 no Mississippi e 1 em Nova Jersey, Carolina do Sul e Kentucky. As causas das mortes em Nova York ainda estão sendo investigadas. Problemas de eletricidade também aconteceram. Foram mais de 840 mil clientes sem eletricidade, principalmente no sul do país. No Tennessee, onde o gelo derrubou linhas de transmissão, mais de 300 mil clientes residenciais e comerciais ficaram sem energia. Louisiana, Mississippi e Georgia registraram, cada um, mais de 100 mil interrupções do serviço. Em alguns estados, as autoridades insistem que a população permaneça em casa. Pelo menos 20 estados e a capital, Washington, declararam estado de emergência. Mais de 19 mil voos com origem e destino aos Estados Unidos foram cancelados durante o fim de semana e diversos supermercados se encontram com as prateleiras vazias. Essa tempestade é provocada pela chegada de uma massa de ar ártico procedente do Canadá. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem vai trazer as informações é a Maíra Anjos. Boa tarde, Maíra. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Bom, e vamos começar o nosso bloco falando de contratações. O Santos acertou a sua 3ª da temporada em um atacante, não é mesmo? Exatamente, Fernando. Boa tarde a você e a todos que nos assistem.
Ele é um velho conhecido dos paulistas. O Santos acertou um contrato de 3 anos com o atacante Rony, do Atlético Mineiro. Vamos ver. O Santos encaminhou um acordo para a contratação do atacante Rony do Atlético Mineiro. A operação deve ficar na casa dos 3 milhões de euros, cerca de 18 milhões de reais, mais bônus previstos em um contrato previamente alinhado de 3 anos com o jogador. O clube ainda lida com cautela diante da concorrência recente de clubes como o Corinthians, mas está otimista com o acordo. O negócio foi alinhado em reunião ocorrida na noite de segunda-feira entre o diretor Alexandre Matos e Hércules Júnior, agente do atleta. É esperado que Rony se despeça dos companheiros do Atlético Mineiro nesta terça-feira e chega até sexta-feira em Santos. Rony chega ao clube como a terceira contratação para a temporada de 2026. Aos 30 anos, o ex-atacante do Palmeiras é opção para a vaga deixada por Guilherme, atacante vendido para o Houston Dynamo dos Estados Unidos. Bom, e para quem estava com saudade do Campeonato Brasileiro, começa amanhã oficialmente a temporada 2026. E além do início em janeiro, teremos outras novidades. Conta pra gente. Um Brasileirão bem diferente. Impedimento semiautomático, preço mínimo de ingressos e quantidade diferente de vagas na Libertadores são algumas das novidades do torneio em 2026. O Campeonato Brasileiro começa nesta quarta-feira recheado de mudanças. O Brasileirão de 2026 será o mais longo da história em termos de dias corridos. Serão 309 dias até a 38ª rodada, prevista para a primeira semana de dezembro. O formato consolidado há mais de 2 décadas vai continuar. Quem somar mais pontos no turno e retorno será o campeão. Mas o regulamento para 2026 traz novidades que poderão ter reflexos nos resultados, impactar a formação dos elencos e também definir o futuro dos clubes na próxima temporada. A principal novidade, a mais aguardada, é o impedimento semiautomático, que chega com a missão de diminuir as polêmicas com o VAR. Mas a sua implantação deverá demorar um pouco, pois a empresa britânica responsável pela tecnologia ainda tenta resolver questões técnicas em alguns dos estádios. Outra mudança é a que diz respeito à transferência de atletas entre clubes do Brasileirão. Até o ano passado, o regulamento previa que o jogador poderia atuar no máximo 7 vezes por um clube antes de se transferir para outro. Este ano, o limite foi ampliado para 12 jogos. Mudança motivada principalmente pela antecipação do início do Brasileirão, que agora acontece em meio aos estaduais. A classificação para os torneios continentais também mudou. A CBF tirou uma das vagas indiretas à Libertadores que eram garantidas via Brasileirão, transferindo-a para a Copa do Brasil. E o regulamento do Brasileirão prevê ainda que os ingressos para os jogos deverão ter preço mínimo de R$ 40, com a meia entrada partindo de 20. Bom, Fernando, por enquanto é só. Uma ótima tarde para você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Maíra. Muito obrigado pelas informações e até mais. Bom, e esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela RedeTV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais. Tchau.